te amo, te amo. Amor, eu dizer que te amo, te amo. Aleluias. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado em sua vida. Boa tarde a todos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações calorosas do vosso irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos mais uma vez aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos vossos corações. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Ouçam a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz: quem escuta as palavras de Deus é de Deus. Então, se você está passando por esse momento aqui no calçadão e você tem a aptidão pela palavra de Deus, se você estima a palavra de Deus e você ama ela e você acredita no poder de Deus através das Sagradas Escrituras, eu quero convidar você a se ajuntar juntamente conosco. Pode se chegar um dessas arquibancadas aqui que foram preparadas justamente para esse propósito. E eu tenho certeza que da parte de Deus, Deus tem algo em prol de sua vida. Queridos, nesses últimos tempos, a gente tem recebido muitas notícias pelos meios de comunicação, tanto pelas redes sociais, como também na televisão em si. E uma das coisas que abalou o mundo essa semana foi a respeito do racismo. É algo que eu quero tratar também aqui nesta manhã. A Bíblia diz, no primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E no segundo, como seu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e como seu próximo como a ti mesmo. Será que diante dessa sociedade, dessa geração que nós estamos vivendo, será que nós estamos tendo o amor pelo próximo? Será que realmente nós estamos se preocupando com o nosso próximo? E o que a gente vê é que de fato não está acontecendo isso. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Multiplicar a iniquidade. Iniquidade é toda espécie de mal. Multiplicar essa iniquidade na onde? No coração do homem. Vamos ver o que está dizendo lá em Mateus capítulo número 15, a respeito disso que nós estamos tratando. A Bíblia diz no Mateus 5,19: porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. A Bíblia diz que isso contamina o homem, contamina a sua natureza. E vocês entenderam o que seria de fato os maus pensamentos? Tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que pode prejudicar tanto você como o seu próximo. Mortes é homicídio, é você ter a má intenção de tirar a vida do seu próximo e até a tua mesmo. A gente não pode falar a respeito de suicídio, ou os acontecimentos que aconteceram, se sucederam, mas infelizmente existem pessoas hoje que ela planeja, a sua própria morte, a sua própria execução, e ela vai ser homicida, porque ela está tirando o direito que Deus deu a ela. Ninguém tem o direito de tirar outra vida. Por mais que pode existir crimes horrendos, por mais que pode existir crimes hediondos,
crimes bárbaros, mas nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Existem leis e existem punições. Então isso cabe, né, a justiça realmente pegar e pagar a tal tributa a este que cometeu a infração, né, do seu crime, que vai ser penalizado. Furtos, prostituição. O seu corpo foi feito para o Senhor, não para o mundo. O seu corpo não é instrumento de Satanás. Satanás, ele muitas das vezes ilude a pessoa, engana a pessoa, e a pessoa cai na sua cilada, na sua tocaia, na sua armadilha, na sua emboscada, no seu laço. A pessoa começa a ser atraída por ofertas. Ah, eu te ofereço tanta coisa, mas eu quero o teu corpo. Ah, mas eu te ofereço isso, isso, aquilo, em troca eu quero o teu corpo. Eu quero uma noite de prazer. E o que adianta, querido? Você viver numa vida dessa, promíscua, uma vida impura, numa imundícia, no lodo do pecado, na desobediência, na rebelião, na ingratidão diante de Deus. Você está combatendo contra Deus. Quem foi o homem, quem foi a mulher, quem foi o exército, quem foi o general que pôde combater a Deus? A Bíblia disse em Isaías 43:13: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir de Deus agir na vida de uma pessoa quando ele tem um interesse em prol daquela vida? Ah, mas Deus tem interesse em somente algumas pessoas? Não. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. É promover a sua salvação. É garantir a sua salvação. E a salvação, ela está tão perto de você que você não consegue enxergar por causa da arrogância, da prepotência, do orgulho, da soberba e da vaidade. A Bíblia diz, vamos ver o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu estou rodeando a Bíblia aqui, gosto sempre de estar pregando assim que na verdade a Bíblia tinha que ser ensinada dessa maneira, apontando e falando aquilo que você está comentando. 2 Coríntios 4:4: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então quem que é o Deus desse século com letra minúscula? É o puro adversário, que é Satanás. Ah, mas você fala dele, mas ele existe. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em Apocalipse, capítulo de número 13. Aleluia. Perdão, capítulo 12. Vai dizer assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam. Eu só tirei o boné que às vezes passa um religioso aqui extremista e fala que o homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta desonra a Deus. Querido, isso daí é outro detalhe, porque na igreja de Coríntio, as mulheres, quando elas vinham do mundo para Cristo, quando elas vinham para a presença de Jesus, muitas mulheres eram prostitutas, e ela tinha a cabeça raspada, e para aquilo não ser desonra, era necessário ela colocar um véu sobre a cabeça, até os seus cabelos crescerem. O véu foi lhe dado em prol do cabelo, como se fosse cabelo. E a respeito do homem tendo a cabeça coberta, é ter os cabelos crescidos, que a Bíblia diz, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora eu usar um boné, um chapéu para pregar, eu prego de chapéu aqui quando está bastante calor, que só eu sei o quanto que eu passo por prova, que eu sou meio brancão, e só pelo mormaço me queima tudo, a cabeça, a cara, tudo. Quantas vezes isso já aconteceu? Por isso que sempre eu estou usando um chapéu ou um boné. Mas enfim, existe aí os tolos que sempre gostam de estar pegando e fazendo coisa aí que não condiz a palavra de Deus. Mas vamos lá. A Bíblia diz: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos.
Quem seria esse dragão e quem seriam esses anjos que era oposto aos anjos de Deus, contra o Miguel, como se fosse o general, o anjo general de Deus? A Bíblia diz: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Quer dizer, esse combate, Deus já deu a vitória para o seu anjo Miguel. E ouviu uma voz do céu que dizia, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo. Então dragão e serpente na Bíblia é o diabo. Toda vez que você se decomparar isso, está falando a respeito dele. Chamado diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele está enganando as pessoas. Muitas pessoas estão deprimidas aí, ó. Muitas pessoas frustradas aí no mundo. Muitas pessoas decepcionadas aí no mundo. Muitas pessoas feridas aí no mundo. Muitas pessoas machucadas aí no mundo. Muitas pessoas abandonadas, desamparadas aí no mundo. Muitas pessoas assim afastadas aí no mundo, à mercê, à deriva, na sarjeta, na miséria, na falência. Muitas pessoas estão aí sofrendo. Sabe por que está sofrendo, querido? Porque não vem para Cristo. Jesus diz: no mundo tereis aflição. Essa palavra está dizendo que se você permanecer no mundo, você vai passar por aflição. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Se o mundo já é do maligno, com certeza, se eu viver no mundo sem a provisão e a guarda de Deus, eu vou ser atingido, meu irmão. Você está achando que o diabo fica marcando bobeira? Mas vamos ver onde ele está. Aqui a Bíblia vai dizer, ó. Ele engana todo mundo, ele tem um poder de persuasão. Ele tem o poder de iludir as pessoas, de fascinar, de encantar, de deslumbrar a pessoa. Tem o poder até mesmo de enfeitiçar, hipnose. Ele usa as suas magias, os seus sinais, seus prodígios de mentira para enganar a pessoa, ilude a pessoa. Isso vai ser melhor para você. A hora que vai ver, não é. Nós se precipitamos e tomamos decisões erradas em nossa vida. E isso vai lhe custar um preço. Tudo nessa vida existe um preço. O que não tem o preço, o que foi pago na cruz, que é a tua salvação. Se você entrar numa festa, você tem que pagar. Se você vai numa rave, você tem que pagar. Se você quer tomar uma bebida, você tem que pagar. Se você quer comprar um pacote de fumo, você tem que pagar. Agora, para entrar no reino de Deus, você levanta a tua mão, aceita Jesus, e isso garante a tua salvação. E dali por diante, você tem que servir a Cristo, observando a sua palavra. Jesus disse: a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir em meu nome vos será feito. Jesus sabe quando nós amamos Ele, se nós amamos a sua palavra. A palavra de Deus diz assim: para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então quer dizer, eu vejo as pessoas falando: eu tenho Deus, mas está numa prostituição, está no adultério, está na fornicação, está no homossexualismo, no lesbianismo, está nas feitiçarias, está nas bruxarias, está na idolatria. Mas que Deus é esse que aprova tudo? Que facilidade é essa? Querida, a Bíblia me ensina. Vamos ler lá no livro de Mateus. Depois nós voltamos ali novamente. Livro de Mateus, bem no comecinho. Vai falar a respeito de dois caminhos. Eu não vejo, querido, facilidade para isso, como o mundo proporciona. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Então quer dizer, para a gente conseguir a nossa salvação, vai lhe custar um preço também. Um preço que Jesus garante a vitória. Agora, se você ler lá no livro de 1 João, ele vai dizer que ele garante a vitória a nós, ó. Vai dizer assim, ó, 1 João 5, 4 e 5. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então nós podemos vencer o mundo. Nós podemos vencer os obstáculos dessa vida, as barreiras dessa vida, os empecilhos dessa vida. Só que nós precisamos ter Ele. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele está sempre batendo na porta do seu coração, mas de que modo, de que forma, de que maneira? Eu não consigo entender, deduzir, compreender, pregador. Eu não estou conseguindo entender de que forma Deus está batendo no meu coração. Todas as vezes que a palavra de Deus é anunciada, e Deus acaba revelando o oculto, o escondido que há detrás do seu coração. Você vai falar assim, mas puxa, isso que esse pregador está falando tem tudo a ver com a minha vida. Eu estou passando por esse processo, estou passando por essa situação, eu me encontro desta forma, eu me encontro desta maneira. É porque Deus tem demonstrado seu amor para conosco. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou este mundo. A Bíblia diz, Ele nos amou primeiro. Ele sabia, querido, de tudo que ia acontecer. E Ele profetizou no Evangelho de Mateus 24, em outros evangelhos, falando das coisas pertencentes ao futuro. Porque Jesus Cristo é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E agora que nós estamos vendo essa desigualdade, todos nós somos iguais perante a Deus. A única coisa que muda são as nossas crenças. Eu creio que Jesus é meu Salvador, eu creio na sua palavra. É o livro que nos pode conduzir à eternidade. Agora existem pessoas que têm suas crenças e suas religiões, mas eu não estou aqui para rebatê-las. Eu só quero lhe dizer algo, que religião em si não pode garantir a salvação. Religião não pode, infelizmente, garantir a nossa salvação. A nossa salvação está no Filho de Deus. Infelizmente, eu sei que para muitos isso é chocante, porque sempre acreditou, né, nas tradições antigas dos seus pais, e aquilo se tornou uma tradição na família, todos seguiram o mesmo segmento. A Bíblia também diz a respeito de Abraão, o seu pai Terá, ele tinha uma fábrica de ídolos. O que era ídolos na Bíblia? Era imagem de escultura, elaborada, feita, produzida pela mente de um homem, esculpida pelas suas mãos. O pai de Abraão tinha essa tradição. Só que Deus chamou Abraão da Mesopotâmia, chamou ele para ser pai de multidões, chamou ele para as coisas, para ele vivenciar o verdadeiro Deus. Ele estava sofrendo. Qual é o homem que não sofre sem a presença de Cristo? Eu sofri. Satanás me enganava, me iludia, errava a rota, o caminho, até que chegou um momento que Deus teve compaixão de mim. E a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino da sua luz, que vai estar lá no livro de Colossenses. Aleluias. Então, queridos, a gente também foi iludido, e ele seguia as tradições dos seus pais. Só que chegou um dia que Deus falou com ele, e falou: sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, que eu vou te fazer uma grande nação. E ele pôde descobrir quem de fato é o verdadeiro Deus. A Bíblia vai dizer aqui, ó, em Colossenses 1:13, ele nos tirou da potestade das trevas. Será que o homem consegue sair sozinho das potestades das trevas? Não pode sair. Quem garante a libertação é Cristo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pode libertar o homem é a verdade, é a palavra de Deus, que é proclamada e anunciada. Isto quando ele deseja querer ouvir, porque senão vai acontecer como diz lá na parábola, que diz que o semeador saiu a semear a semente, e algumas sementes caíram à beira do caminho. As aves do céu viram a semente e foram lá para abocanhar a semente. Daí os discípulos não entenderam nada isso que Jesus estava falando sobre parábolas, mas aos filhos foi revelado. Deus revela para os seus. Deus, ele consegue pegar e revelar as coisas que está prescrita neste livro.
Tem muitas pessoas que têm dificuldade para compreender a Bíblia, porque ela não está em espírito. A palavra de Deus é espírito e vida. Se você estiver no espírito de Deus, você vai discernir o que a palavra está dizendo. E essa forma dessa parábola que está dizendo a respeito das aves do céu, é a pessoa que está ouvindo o evangelho e aquilo não entra no seu coração, é barrado, e o inimigo vem e arrebata o conhecimento dela, o entendimento, e ela sai sem entendimento. E se a gente sair sem entendimento daqui, vai acontecer o que está escrito, acho que lá no livro de Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da verdade. As pessoas estão sendo destruídas no mundo, não conseguem a libertação porque não conhecem a palavra. As pessoas estão livres, circulando nessa via, nessa praça, nesse calçadão, no centro de nossa cidade, nas avenidas. As pessoas têm o seu direito de ir e vir, mas estão presas espiritualmente, estão presas no seu sentimento, estão presas em alguma área na sua vida. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como que o Filho pode libertar uma pessoa? A partir do momento que ela deixa aquela palavra entrar dentro dela, deixa ocorrer a manifestação dessa palavra dentro do seu coração. Sabe o que acontece? Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para a qual enviei. Então quer dizer, a palavra de Deus sempre costuma dizer isso. Ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem uma meta, ela tem um percurso a ser direcionada. E isso é o coração do homem. A palavra de Deus é como se fosse uma flecha, é a espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma. Como diz lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Então a palavra de Deus é importante, porque a palavra de Deus é a manifestação de Cristo. E por que nós não conseguimos compreender? O Evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. O Evangelho, ele não se resume somente à palavra, mas é a pessoa de Cristo. Portanto que muitas pessoas dizem: eu sou evangélico. Evangélico. Será que elas cumprem o que o Evangelho diz? Ou será que existem tentativas para tentar cumprir o que está escrito aqui? A Bíblia diz: não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, mas cumpridor dela. Nós iremos errar? Iremos, constantemente, diversas vezes. Inúmeras vezes nós vamos errar. Infelizmente, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos patente a tudo. Mas não quer dizer que eu deva parar. Não quer dizer que seja um impedimento de eu estar nessa matéria, de receber Jesus. Porque tem pessoas que têm essa desculpa: ah, eu não quero servir a Deus porque eu não estou preparado. E o que te impede de você servir a Deus? O que seria isso que você não está preparado? Ah, mas eu fumo. Ah, mas eu estou com uma amante. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar a Deus, entrar no seu quarto. Vamos lá ver o que está escrito sobre isso. Mateus capítulo 6. Aleluias. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, que seria um lugar onde você se sinta melhor para falar com Deus, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ah, mas eu tenho fraqueza. E a gente lidar com tanta espécie de pessoas, você não faz ideia. Pessoas alcoólatras, pessoas problemáticas, pessoas deturbadas, perturbadas, atribuladas, pessoas que é agitada, não consegue ficar, é uma inquietação nela, uma agitação, pessoas drogadas. Mas sabe o que muda? Muda a partir do momento que você dobra o seu joelho e fala com Ele. Você não precisa expor o seu caso. Existem pessoas que estão lutando para se libertar das drogas. Eu sei o quanto é difícil isso.
vem a abstinência, vem aquela necessidade, vem aquela vontade, e você fica agitado, você rola para um canto, rola para o outro, corre ali, para tentar arrumar uma solução. Eu sei o quanto é difícil, mas nós temos um amigo. Jesus, ele disse que ele subiria para o Pai e enviaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece. Quer dizer, o mundo não consegue conhecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não tem a sensibilidade, não ama as coisas de Deus. Muitas pessoas estão dessa maneira, não pode conhecer. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Então Jesus disse que ele subiria para o céu e enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estaria conosco todos os dias. Aqui ó, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quando o Filho estava presente aqui na terra, Ele estava consolando os ânimos dos homens, os corações dos homens. Mas após a sua morte, após a sua ressurreição, Ele subiu ao céu em ascensão, vitorioso, triunfante. E ele prometeu não nos deixar órfãos. E aqui ele diz, ó, que nos dará outro Consolador para que fique conosco para sempre, que é o Espírito Santo de Deus, é o selo de Deus. Isto é o selo de Deus, o selo de Deus é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, em nosso sentimento, que se denomina o coração do homem. Então é o selo da salvação, é você ter o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus sobre a sua vida. E Ele vai te santificar, Ele vai te instruir, Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar, Ele vai trazer inspiração para você, Ele vai te fortalecer, Ele vai iluminar os seus caminhos através da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 118, se não me falha a memória, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o Espírito Santo de Deus vai aconselhar, Ele é o conselheiro. Ele vai te dizer: olha, não faça isso, não toma essa decisão, aguarde, espera, seja cauteloso, vigiai, pega outro caminho. Isso é mentira, isso é engano. Ele sempre está conosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E o próprio Espírito Santo é o próprio Senhor. Só que como você acha certo? Vamos parar para pensar agora. Vamos imaginar. Eu vou ali e furto, eu roubo algo de uma loja e coloco dentro do meu bolso. E daí eu estou aqui. Você acha que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, ele vai querer estar perto de você diante de uma situação dessa? Diante de uma decisão errada dessa? Ele não vai. Não tem como Deus habitar em pessoas dessa maneira. Você tem que fazer aquilo que é certo. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, se não me memória. Efésios, vamos lá. Ele vai passar aqui as coordenadas exatas, querido, para a gente não praticar mais essas coisas. Isso não compensa. A pessoa que tiver querer alguma coisa tem que trabalhar para ter. Ó, aqui a Bíblia vai dizer. Vai começar aqui, ó. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Este novo homem é você ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, tudo vai ser novo. Ele não vai imputar aquilo sobre a sua vida, os seus pecados. Isso vai ser lançado no lago do esquecimento, no mar do esquecimento. O importante é daqui por diante em nossas vidas. Olha o que vai dizer: pelo que deixai a mentira e falar a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Existem várias situações e eu quero contar uma.
Eu estou tirando a habilitação, a glória de Deus. E daí chegou uma pessoa e falou assim para mim: ah, mas na hora que eu fui fazer a entrevista eu menti. Porque lá a psicóloga faz um monte de perguntas. E eu respondi com toda a clareza. Eu respondi a verdade dos fatos. Expus a verdade. Daí essa pessoa pegou e falou para mim: ah, mas eu menti. Daí essa pessoa está tendo dificuldade para tirar a carteira. E eu nas primeiras seletivas passei em tudo. Então quer dizer, Deus vai honrar quem fala a verdade. Quem fala mentira, o diabo conhece. Você não vai muito adiante. Existe coisas na sua vida que está travada, quem sabe é por causa da mentira. Nós vamos aprendendo com o cotidiano de vida. Nós vamos conseguindo deduzir certas coisas no dia a dia. Não tem como Deus honrar uma pessoa se a pessoa vive na mentira. Não adianta mentir. Chega uma hora que tudo que está oculto vem ser revelado. Então fala a verdade. Pode doer? Pode, mas aquele que abre a ferida, ele também tem o poder de atar a ferida. Ele pode resolver endireitar as nossas veredas tortuosas. É por isso que Jesus morreu, pelos nossos pecados, para que Ele possa endireitar a nossa vida. Vamos lá. A cada um é o seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis o lugar ao diabo. Quando o homem ira, há uma grande probabilidade de ele dar o lugar para o diabo. Você pode ver que no momento do nervosismo, do estresse, ao nível extremo, a pessoa faz coisa que ela não queria fazer. Mas por quê? Porque por causa dela deu ocasião à ira, e Satanás enxergou aquela brecha na vida da pessoa e ele acabou agindo. Daí o cara saca de uma arma, dá um tiro numa pessoa. O cara pega e estrangula uma pessoa até a morte por causa da ira. Cuidado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais. Olha o que a Bíblia vai dizer: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Então a pessoa que tem essa mania, a pessoa que é movida por esse sentimento de roubar aquilo que não é teu, a Bíblia diz que não é para furtar mais. Se você tem o desejo de ter alguma coisa, trabalha. Está escrito aqui, ó: antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Mas acontece que todo mundo quer coisa fácil. Ninguém quer murrar, suar para trabalhar. Eu trabalhei quase 4 anos e meio numa empresa. Eu tinha os meus sonhos, consegui realizá-los do fruto do meu trabalho. Teve momentos que foi tenso, foi. Teve momentos difíceis, foi. Mas a gente estava ali.